Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Muito boa noite, Soma. Como é que vocês estão? Semana meio conturbada essa, né? Semana semana bem caótica. Deixa eu começar pedindo para vocês. Tá dando bastante eco aqui. É de praxe isso, é para sempre, então o que eu vou pedir é para todo culto. Mas hoje eu quero pedir especialmente que, enquanto eu prego, vocês fiquem orando em espírito, em pensamento, por mim. Isso é de praxe. Todo culto isso tem que acontecer. Mas hoje mais ainda. Vocês sabem, eu estou a semana toda com dengue. O Rodrigo foi meu consultor de saúde essa semana. E quem já passou por isso sabe me dizer, né? Vai acontecer tal coisa, agora toma tal coisa, e por aí vai. Mas apesar de eu estar melhor já, apesar de os primeiros dias aquela dor de cabeça insana foi terrível, mas de ontem para cá o corpo está pesando um pouco e eu falei para os guris ali atrás, eu tô com uma dor nas costas, na altura das costelas, assim, na altura dos pulmões, e isso tem sido um incômodo enorme. A vontade é só de ficar deitado. A sua até tentou conseguir para mim uma banqueta hoje para eu pregar sentadinho aqui, mas eu disse, não precisa, vamos assim mesmo. Mas orem, porque é bem complicado. Orem por mim. Além disso, vocês sabem, nós tivemos essa semana aí a maior tragédia no estado, né? A maior tragédia no estado do Rio Grande do Sul, nós ainda não saímos dela, estamos passando por isso, e não à toa nós temos muitas famílias fora de casa, irmãos aqui na igreja, inclusive, que estão ainda fora de casa, não tiveram como voltar. E antes de iniciar a pregação propriamente, eu quero pedir que vocês inclinem a cabeça. Eu quero orar por esse povo, quero orar pelo Estado, orar pelos que foram atingidos pelas enchentes, pelas chuvas, orar para que Deus entre com providência mais do que já fez até agora e que nós possamos ver aí dias de refrigério, tão logo passar essa confusão aí. Amém? Vamos orar? Rebeca, eu quero que tu fique quieta, tá, minha filha? Quieta. Vamos orar, inclinem a cabeça de vocês. Pai, nós estamos na tua presença mais uma vez, Senhor, em oração. E nós estamos chegando diante de Ti com um clamor especial. Nós passamos e estamos passando pela pior tragédia do nosso estado, pior ainda do que foi ano passado. Tu sabe disso. Tu não só sabe, como Tu já sabia de antemão disso. E depois de passado isso, o Senhor nunca esquecerá, o Senhor é onisciente. No entanto, nós temos famílias atingidas, nós temos famílias que sofreram perdas. Nós temos famílias que sofreram perda de familiares, perdas de casas, carros, bens, negócios. Nós temos muitas pessoas ainda, Senhor, em cima de telhados, precisando de resgate,
precisando de auxílio. Em contrapartida, nós temos tido um exemplo de Estado ineficiente que não só não ajuda, como atrapalha tanto quanto pode. E eu peço a Ti, Senhor, que Tu entre com providência para que essas pessoas sejam atendidas, alcançadas, e que nós possamos ser uma mão para isso, que nós possamos servir a essas pessoas. Nós iniciamos, Senhor, uma coleta de ofertas, e nós queremos hoje, após o culto, conversar com os homens da igreja e ver como melhor fazer isso. Mas eu peço não só isso, que Tu use outros, que Tu use, Senhor, as pessoas que têm se dedicado voluntariamente, que Tu use os empresários que já se deslocaram para cá, que enviaram recursos. Tenho visto, Senhor, agora ainda antes de iniciar o culto, eu vi na internet outros praticantes de esportes, de esportistas que estão vindo para cá atender essas pessoas com seus jet skis, com equipamentos de água. E eu rogo a Ti, Senhor, que, por favor, abençoe a cada um desses que tem se dedicado. Abençoe, dê saúde, dê vigor físico, dê condições emocionais, psicológicas. Faz, Senhor, com que, em meio a essa tragédia, a esse caos, nós possamos ver muita graça da Tua parte. E depois dessa escuridão, dessa nebulosidade, nós possamos ver um raiar do sol da justiça, que nós possamos ver a Tua mão estendida sobre nós, que nós possamos ver o Teu rosto resplandecendo sobre nós. Eu peço, Senhor, que Tu envie um avivamento para o nosso Estado. Nós precisamos disso, Senhor. Como nós precisamos. Nosso Estado carece de uma verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. E nós contamos com isso. Usa a Tua igreja, Senhor, para isso, Pai. Em nome de Jesus eu rogo. Abençoe essas pessoas, abençoe os enfermos, abençoe aqueles que ainda terão que resolver o que farão de suas casas, de seus bens. Abençoe, Senhor, para que nós não venhamos a entrar depois num caos financeiro, porque em decorrência disso ainda tem muita coisa por acontecer. Empresas fechadas, comércios fechados, caos, ausência de produtos nas prateleiras, a coleta de lixo, tudo isso, Senhor. Muita coisa ainda pode acontecer de ruim, mas nós sempre esperamos algo bom do céu. E eu conto com isso. Considerando que o Senhor é bom e o Senhor é justo, eu peço, não baseado nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série dos 10 mandamentos. E eu falei para vocês semana passada que o sermão, aquele sermão na semana passada, ele era o mais importante que vocês ouviriam, né? Que é nós termos um único Deus, nós adorarmos o único e verdadeiro Deus, como único, de fato, como Deus diz, não tenha outros deuses diante de mim. O sermão de hoje, eu não posso dizer que ele também é o mais importante, porque não, como isso, né? Mas eu quero dizer assim, imagine que você é um colecionador de moedas, e tem uma moeda na tua coleção que é a mais importante de todas, aquela que é a relíquia, sabe? É como se fosse esse sermão e o sermão da semana passada. São duas faces de uma moeda. Assim como semana passada foi o mais importante que nós devemos ter para a vida, o verdadeiro Deus, o único Deus, o sermão de hoje, ele é o outro lado dessa moeda. Tá dando muito eco para mim aqui, Léo. Se tu puder corrigir, por favor. E como essa outra face da moeda, nós vamos ver agora não só sobre a adoração ao único e verdadeiro Deus, mas nós vamos ver também como adorar a esse Deus. E eu quero iniciar mostrando para vocês algumas imagens. Nós temos tido um problema de adoração no país. Dá uma olhada nessa cena aqui, ó. Isso aqui é um touro dourado que foi colocado em São Paulo, se eu não me engano, o ano foi 2021, se eu não me engano. Já foi tirado, o pessoal não tolerou, já foram lá, picharam, sujaram, até que o governo mandou tirar da calçada, porque era uma empresa, uma agência que tinha colocado, e eles estavam usando a calçada para isso, e o governo não aceitou.
Mas eu quero que tu fique com essa imagem na cabeça. Isso aqui representa o mercado financeiro. Mas nós sabemos que o touro não representa só isso, né? Se tu for ver o touro na história, ele representa muito a divindade. Baal era representado por um touro. Isso aqui é só uma imagem. Passa a outra, por favor. Vocês conseguem ter uma perspectiva ali? A altura dessa estátua comparada com as árvores? Olha o tamanho disso. Isso aqui é no Brasil. Isso é no Brasil. Se tu reparar, vai ter uma próxima imagem que é da mesma. Olha as outras ao lado, lá as branquinhas. Aquelas lá seriam as estátuas normais, mas ficam minúsculas perto da imponência daquela outra, né? Isso é no Brasil. Isso ali é o Buda, tá? É aquele deus gordo lá que só fica sentado. Por isso que é gordo, né? Pode passar a próxima. Isso aqui também é no Brasil. Aliás, todas as imagens que eu vou mostrar para vocês são no Brasil. Todas elas são daqui. Pode passar. Olha essa aí, ó. Mais um, até o pé dele é gordo. Enfim, eu tenho lugar de fala, eu posso falar, então ninguém vai me acusar de estar sendo gordofóbico. Pode passar a próxima. Olha ali, ó. Mais algumas tamanhos normais e uma imponência ao meio delas. Pode passar. Isso aqui é no Rio Grande do Sul. Vocês já viram isso? Uma estátua de Beelzebub que foi colocada por uma mãe de santo, não sei por que mãe de santo, né? Mas, enfim. Comentários eu teço depois. O que é isso? É Bafomete? É Beelzebub? Vai ter vários nomes. É um demônio. Ok? Pode passar a próxima. Isso aqui também é aqui no Rio Grande do Sul. É em Porto Alegre. É o Homem da Noite. Se eu não me engano, é esse o nome. Pesquisem depois, botem lá Homem da Noite, alguma coisa assim, e vai aparecer isso aí. É em Porto Alegre. A próxima também é em Porto Alegre. Iemanjá. Inclusive, a minha filha veio vestida de Iemanjá hoje. Se vocês não viram, ela está vestida de Iemanjá. Brincadeira, não é, tá? É Frozen, não confundam. Só tem uma semelhança ali, mas... Próximo, por favor. Aqui também é Porto Alegre. Também é um Exu, essa turma aí. Pode passar. E agora talvez tu vai dizer assim, sim, pastor, mas isso aí é... A gente sabe que é assim, o mundo tem vários ídolos. Mas nós estamos falando da igreja. A igreja, ela entende isso aqui, ela sabe que funciona desse jeito. Nós adoramos o verdadeiro Deus, mas nós não usamos imagem. Será? Passa, vamos ver. Isso aqui é uma igreja evangélica. Para quem não sabe, judaísmo é outra religião, ok? Com a vinda de Cristo, o judaísmo ficou para os judeus lá em Israel e nós não celebramos o culto com itens, com imagens. Passa mais uma. Eu quero que tu olhe as paredes da igreja. Isso aqui também é uma igreja pentecostal, mas repleta de itens judaicos no culto, como essas lâmpadas lá, o candelabro, e olha o pastor, o pregador, com aqueles lencinhos em cima do ombro. Estão vendo? Há um movimento, há uma onda que, se não houver algo tangível, visível durante o culto, é como se ele não tivesse o mesmo efeito, não tivesse a mesma carga espiritual. Pode passar. Por causa disso, eu quero que tu entenda que o nosso problema no Brasil, antes de qualquer outra coisa, é um problema de adoração. Vamos ler o texto? Lê comigo aí Êxodo 20 e deixa a tua Bíblia aberta. E tenta se manter acordado, porque hoje eu estou meio parado, eu sei disso, tá? Mais que normal, mas mantenha o foco aqui, por favor.
Vamos ler Êxodo 20, do 4 ao 6. Enquanto tu vai achando aí Êxodo 20, eu quero que tu entenda, o primeiro mandamento ele fala sobre o quê? Deus. O segundo mandamento que nós veremos hoje, ele fala sobre o como, sobre a adoração. O primeiro mandamento, ele rejeita outros deuses. O segundo mandamento, ele rejeita modos errados de adorar o verdadeiro Deus. São dois mandamentos. Um fala sobre o quê? O objeto de culto, o único Deus. E o segundo mandamento fala da forma de adorar a esse Deus. Entendido? Não basta nós adorarmos o Deus certo se fizermos isso da maneira errada. Então é por isso que eu disse que é importante tu prestar atenção, porque são os dois lados da mesma moeda. Achou o texto aí? Vamos ler. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero ver 5 coisas com vocês. São 5 pontos do sermão, mas eu vou tentar não demorar muito. Então, em primeiro lugar, há uma proibição aqui. Há uma proibição da imagem de Deus. Sobre isso, nós temos que entender 2 coisas. Em primeiro lugar, a proibição é sobre imagens de Deus. Imagens de Deus, imagens de ídolos, e não de qualquer imagem. Imagens de Deus, o Deus de Israel, o Deus Jeová, e imagens de ídolos. Por que isso? Por que a gente tem que entender? Porque senão nós vamos virar pessoas que não aceitam nenhuma imagem. E o culto em Israel, ele tinha imagens. Eu mostrei para vocês ali antes a imagem da arca sendo carregada, né? Óbvio, não é no judaísmo, é uma igreja evangélica. Então está errado por isso. Porque o nosso item de culto não é mais assim. Mas o culto em Israel possuía imagens. A arca é um exemplo. A imagem dos querubins, imagem na cortina, ela era bordada com imagens. O candelabro, ele tinha imagens de flores. Estão entendendo? Não há uma proibição de Deus para imagens. Qualquer imagem, não é isso. Há uma proibição para imagens de Deus. Ou imagens de ídolos. Coisas que tu usa de forma cultica. A questão é que, eu falei semana passada, nós temos uma tendência de criar deuses. Ou seja, nós podemos usar qualquer imagem como cultico, como ídolo. E essa é uma proibição. Nenhuma das imagens que Deus havia autorizado para o culto, ela era usada de forma cultual. A arca não era o objeto de culto propriamente. Os querubins, a imagem dos querubins não era. Lembram que Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze? Lembram disso? Ela não era para ser usada de modo cultual. Ela era um livramento para o povo das picadas das serpentes e nada mais. A questão não é a imagem, e sim como se usa ela. E, em segundo lugar, o uso de permissões de Deus como ídolos. Aqui entra o problema, como no caso da serpente de bronze. A serpente de bronze, ela foi produzida por Moisés e o povo usou ela como deveria e foi liberto das serpentes. Ok. O problema foi quando ela não foi derrubada, continuou lá e o pessoal passou a usar isso como ídolo. Tá em 1 Reis, se eu não me engano. 1 Reis. 1 ou 2 Reis, não lembro. Neustã era o nome que deram a ela e era a forma como ela era usada agora como ídolo.
ela havia sido autorizada por Deus ou não? Sim. Mas não para um fim cultico. Então, Deus autorizou coisas para o culto, imagens para o culto, desde que não fossem usadas de forma cultica, como um ídolo. Estão entendendo? A proibição, então, fique claro, é para Jeová e para ídolos. Ou seja, usar coisas que Deus autorizou o uso de forma cultica. Outro exemplo. O povo de Israel, lembram 1 Samuel 4, quando o povo é derrotado diante dos filisteus? O povo vai lutar contra os filisteus e eles estão perdendo a guerra e eles pedem que se traga a arca. Os filhos de Eli levam a arca e o povo começa a vibrar, porque agora eles contam como certa vitória. Por quê? Porque eles estão lidando com a arca como se ela fosse por si só um ídolo. É uma capacidade de manipular a divindade. E nós vamos ver mais adiante, usar algo como ídolo é basicamente querer ter esse poder de manipular a divindade. O povo de Israel comemora, mas não adianta. Eles acabam tendo a derrota na guerra, a arca é tomada e levada para o povo da Filístia. Outro exemplo. Gideão, ele livra o povo com um exército de 300, lá lembram? Quem lembra? E depois disso, o que ele faz? Ele manda construir uma estola sacerdotal e ele constrói um ídolo e começam a cultuar na própria casa dele. Ele pega a estola sacerdotal, que era algo autorizado por Deus, e trata como um ídolo, trata como o próprio culto. Ele manipula o culto. Entenderam? Então vamos adiante. Em segundo lugar, entendemos então que Deus proíbe imagens dele e de ídolos, né? Coisas que nós usamos como ídolos. Em segundo lugar, por que essa proibição? E eu quero dar para vocês 6 razões de por que Deus proíbe que se faça imagem dele. Em primeiro lugar, porque Deus é livre. Eu falei para vocês, o ídolo ele é uma tentativa de manipular. Deus é livre. Deus é indomável. O nosso Deus ele é imparável. Nada pode conter, nada pode manipular, nada pode burlar aquilo que Deus é, faz e diz. Nada pode. O nosso Deus é indomável. É por causa disso que ele não permite imagens. É por causa disso que não pode haver imagens de Deus. A imagem da divindade é uma tentativa de manipulação. É uma tentativa de controlar esse Deus. A imagem que se faz, ou no nosso contexto, rituais certos, tantos passos para tal coisa. Sabe? Se nós tivéssemos uma oração na direção certa, orar direcionados para tal lugar, se nós tivéssemos um texto-chave, dizer que nós disséssemos em oração e Deus atendesse aquilo que a gente queria. Não é tudo que a gente gostaria isso? Se eu soubesse como fazer uma oração de forma que Deus atenda ao meu pedido, eu faria só essa oração. Essa ideia de manipular a divindade. Essa ideia de conseguir controlar a divindade. É tudo o que nós queremos para nos relacionar com Deus. É isso que a gente quer. No entanto, Deus não é controlável. Ele é indomável. Deus é livre. Ele não se deixa controlar, manipular. Então, é impossível tomar o Deus invisível e fazer uma imagem visível desse Deus que não se vê, sem que isso comprometa a liberdade dele. Sem que isso comprometa a liberdade de Deus. Vocês lembram
nesse texto mesmo aqui, Moisés está no monte recebendo a lei. E o povo de Israel está fazendo o que ao pé do monte? Adorando o quê? O bezerro. A ideia ali é o quê? Não é que eles fizeram um bezerro porque agora eles criaram um Deus para si. A ideia é que aquela ali é a imagem, é a representação do Deus que está no monte entregando a lei. Por isso que Arão fala: eis a Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ele fez para eles uma imagem, algo com que se possa ver o Deus que é invisível. A mesma coisa com Jeroboão depois, quando o reino é dividido. Lembram? Salomão morre, o filho dele assume o trono, causa a divisão do reino do norte e reino do sul. E Jeroboão assume o reino do norte. O que ele faz imediatamente? Ele constrói 2 bezerros. E coloca um no norte do reino do norte e um no sul do reino do norte. Por quê? Porque ele quer que o povo veja ali o Deus que eles deveriam ir cultuar em Jerusalém. Ele não quer que o povo vá até lá. Por causa disso, ele constrói e diz: este é o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. A ideia não é que eles estão criando um outro Deus, como se fosse Baal ou fosse algum outro. A ideia é que eles estão agora vendo o Deus de Israel. Mas mesmo isso, Deus não aceita. Ou seja, mesmo na melhor das intenções, quando nós alteramos a adoração a Deus, nós estamos idolatrando. Estão entendendo isso aqui? É essencial que vocês entendam isso. É essencial. Se vocês quiserem, eu me esforço, eu dou uns gritos aqui, mas vocês têm que prestar atenção e entender isso aqui. Mesmo na melhor das intenções, quando nós mudamos a adoração a Deus daquilo que Ele quer que seja, nós estamos idolatrando. É seríssimo isso aqui. Seríssimo. Então, nós somos proibidos de fazer imagem de Deus porque Ele é livre. Em segundo lugar, porque Ele é um Deus zeloso. Versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Lembram que eu falei para vocês, não lembro se foi o sermão passado ou no anterior, Deus zeloso quer dizer que Ele é ciumento. Ele não reparte o que é dele com outro. A glória que é dele, Ele não reparte com outro. Ele fala isso, Isaías repete isso. Deus não reparte a glória que é dele. Ou seja, quando Ele vê alguém adorando algo que não Ele é zeloso, Ele é ciumento. Provoca ira em Deus. E eu expliquei semana passada, é como o homem que vê a mulher adulterando diante dele em público, provocando ainda mais tormenta no seu espírito. Lembram? Calvino faz essa comparação. Por quê? Porque esse é o sentimento de Deus. É algo asqueroso, digno de juízo e que lhe provoca ciúmes, ira, zelo. Deus zela pela sua própria glória. Isso é o que há de mais importante. Eu expliquei para vocês na série o que é a soma, o que é glória, lembram? E que nós vivemos para isso. O propósito principal do homem é glorificar a Deus. Nós vivemos para render glória a Deus. Quando Deus não recebe essa glória, Ele fica irado. Por isso que o mundo está sob a ira de Deus. O mundo está debaixo da ira de Deus. Só tem uma coisa ainda que está segurando isso. Só tem uma coisa que segura o derramamento da ira. Só que isso não vai durar muito tempo mais. A questão é, Deus é egoísta por fazer isso? Deus é injusto por fazer isso? Não. Se Deus não fizer assim, Ele se torna idólatra. Olha que louco isso. No momento em que Deus repartir a glória dele com outro, Ele acaba sendo idólatra. Tem algo ou alguém que está acima de Deus? Não.
Tem algo ou alguém que mereça mais glória que Deus? Então é mister que Deus busque somente glória a si. Se ele der glória a alguém que não seja ele está sendo idólatra. Então, não estranhe quando você ver que Deus busca glória somente a si. Por isso que a Bíblia João principalmente, vai mostrar bastante para nós que Jesus glorificou o Pai. A oração de Jesus: Pai, glorifica-me como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória de Deus é o que há de mais importante. É o que há de mais importante. E nós temos que buscar isso. Senão, Deus, por ser um Deus zeloso, fica irado. Então, dito isso, por que ele impede imagem de si? Por ser zeloso, Deus não pode concordar que haja uma representação dele. Qualquer tentativa de representar Deus, de tornar visível algo de Deus, será inferior ao que Deus é. Vocês estão entendendo? Qualquer tentativa de tornar Deus visível fará com que ele seja inferior ao que ele é. Logo, um outro Deus. E Deus não pode aceitar isso. Ele é zeloso. Deus é completamente puro e santo. Por isso ele não concorda com nenhuma tentativa de representá-lo, mesmo que seja sincera, mesmo que seja na melhor das intenções. Em terceiro lugar, Deus não permite imagens dele, porque a fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Paulo fala isso em Romanos 10. Nós não somos chamados à fé. A fé não é gerada na pessoa pelo que ela vê, mas sim pelo que ela ouve. A fé vem pelo ouvir. Por isso que é muito importante que haja pregação da palavra, evangelismo. É por isso que é muito importante que haja constantemente ensino bíblico, de forma constante, ininterrupta, porque a fé vem pelo ouvir. E nós vemos pelo ouvir. Louco isso, né? Mas como? Mas porque seria tão melhor ver? Não, mas Deus quis assim. A gente está lendo Gruden, e o Gruden fala isso, né? A forma que Deus escolheu se revelar é essa. Só que a palavra dele é como? É um audiobook? Não, né? É um texto. A gente não consegue ouvir texto. Por isso que é necessário duas pessoas. É necessário que alguém fale para que outro ouça e a fé seja gerada. O texto deve ser lido, esclarecido e aplicado para que outra pessoa, ouvindo, tenha essa fé gerada em si. Percebe como até para gerar fé, Deus faz com que nós sejamos um instrumento, mesmo que o convencimento venha pelo Espírito, ainda assim é necessário que nós abramos nossa boca. Percebe isso? Aí então eu tenho que perguntar, como está o evangelismo na casa de vocês? Na vida, no trabalho, na rua, no clube, na escola, seja onde for. O quanto vocês têm falado de Jesus? Porque se a fé vem pelo ouvir, os incrédulos precisam ouvir alguém falar. Estão entendendo? O modo como Deus se revela nos 10 mandamentos fala muito sobre como nós devemos guardar esses mandamentos. Olha só o que fala em Deuteronômio 4. Abra comigo aí. Deuteronômio, passa algumas páginas, passa Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, capítulo 4.
versos 12 e o 15. Acharam? Diz assim, ó: então o Senhor falou a vocês, é Moisés que está falando ao povo, tá? Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Verso 15. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe no meio do fogo. Deus não falou por meio visível. Deus não se revelou por imagem. Deus falou, a sua voz se tornou audível, mas ninguém viu nada. Por isso Deus não permite imagem. Porque essa imagem, além de controlar Deus, limitar Deus, ela está representando Deus de uma forma infiel. Em quarto lugar, nós somos proibidos de fazer imagens de Deus porque nós somos a imagem de Deus. Gênesis 1, 26. Diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O homem foi colocado no jardim, e eu expliquei algumas vezes já para você. O jardim, ele era um templo. Deus criou o mundo, plantou um jardim na região do Éden e colocou o homem nesse jardim. Por quê? Lembram a representação dos templos antigos? Que havia um ídolo, um poste, uma imagem daquele Deus adorado naquele templo, lá no interior dele? O jardim era isso. Era um templo em que havia a imagem desse Deus no interior dele. Uma imagem viva, porque o nosso Deus é vivo. O homem é essa estátua de Deus. O homem é essa estátua, essa representação de Deus. O homem, ele é corregente de Deus na terra. Desde o início foi assim. Deus disse: dominai a terra, sujeitai-a. Por quê? Porque o homem, na figura de representante de Deus, ele deveria estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Pecou, não deu muito certo. Só que a ordem continua. O pecado atrapalha, o pecado faz com que isso tenha suas perversões, mas a ordem de Deus é de que o homem domine a terra. O homem é uma estátua de Deus. Porém, como num terremoto, essa estátua ela ficou agora destruída. Ela não se tornou inexistente, mas ela ficou deturpada, borrada. Imagina um espelho, ficou borrada aquela imagem. Nós somos ainda a imagem de Deus, só que nós perdemos essa perfeição da imagem, e por causa disso nós nos tornamos idólatras. E agora a gente consegue construir ídolos, fazer deuses à nossa própria vontade. É por isso que nós não podemos fazer imagens. O mundo está cheio de imagem de Deus já. Mesmo o pior ser humano que já pisou essa terra é a imagem de Deus. Louco isso, né? Mesmo o pior ser humano. É por isso que nós lutamos com todo afinco pelo valor da vida humana. É por isso que nós nunca aceitaremos aborto. Nunca concordaremos com isso. Porque desde a concepção já é uma vida, já tem um valor, já é imagem de Deus. Entenderam? Amém? Em quinto lugar, Deus não permite que se faça imagens dele porque Deus provê a própria mediação. Nós queremos, de uma forma ou de outra, ter um atalho, ter uma forma de estar mais próximos de Deus. A gente quer a todo custo ter uma forma de atalhar e chegar diante de Deus. E quem sabe não precisar chegar diante de Deus, mas ter Deus pertinho da gente, sabe? Que a gente possa controlar, acessar facilmente, conseguir o que quer. Só que Deus estabeleceu meios para isso. Deus já havia prometido mediadores. Na lei, na palavra de Deus, já havia prometido os mediadores que seriam os profetas, sacerdotes e reis.
Esses eram os mediadores. Profetas, porque eles falavam a palavra de Deus ao povo. Sacerdotes, porque eles apresentavam o povo, sacrifícios diante de Deus. E os reis, porque eles deveriam representar Deus regendo o povo, liderando o povo, como líderes ao povo de Deus. Deus providenciou mediadores para isso. Por isso que não se pode haver um ídolo, uma imagem fazendo a mediação. Não se pode. Deus tem o seu próprio meio de se aproximar do seu povo. Ele estabeleceu isso. Ele quis assim. E assim é. Em sexto lugar, não se pode fazer imagens de Deus porque Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Aqueles mediadores que Deus havia prometido no Antigo Testamento, profetas, sacerdotes, reis, Jesus é o cumprimento perfeito deles. Jesus é o profeta perfeito, o sacerdote perfeito e o rei perfeito. Em Jesus há o completo cumprimento desse tríplice ministério. Ele representa Deus agora. Ele é a imagem de Deus. Por isso que Paulo fala em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem. Por isso que Jesus pode dizer muito bem: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem de Deus. Ele representa Deus de forma perfeita. Ele é o segundo Adão. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, Jesus faz. Ele representa Deus de forma perfeita, justa, sem puxar para baixo o que Deus é. Ele mostra a Deus de fato como Deus é. Por isso, ele é a culminação, ele é onde se resume o tríplice ministério. Ele é essa mediação perfeita. Para Timóteo, Paulo diz assim, porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só tem um mediador, é Jesus. Só que olha só que interessante, na Bíblia, todo Deus adorado, ele vai moldando quem o adora. Presta atenção. Todo Deus que recebe adoração, ele torna o seu adorador como ele é. A pessoa, ela vai sendo moldada conforme o objeto de adoração dela, o objeto de culto. Por isso que na Bíblia nós somos chamados a ser a imagem de Cristo. Nós somos moldados à imagem de Cristo. Olha o que fala o Salmo 115, versos 4 a 8. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Tu percebe que quando a pessoa passa a adorar um ídolo e não o verdadeiro Deus vivo, o Deus que concede vida, a pessoa ela vai perdendo a noção de visão, tato, audição. E isso aqui não é só um aspecto físico, é espiritual. Por isso que Jesus disse que falava por parábolas, para que eles vendo, vejam e não entendam. Ouvindo, ouçam e não compreendam. Por quê? Quanto mais a pessoa se distancia de Deus e adora ídolos, mais cega ela vai ficando. Menos ela está aberta à verdade. Mais o seu coração está fechado. Por isso que o coração é de pedra. Porque o ídolo é de pedra. É de algum material sólido. É de algo que não tem vida.
A pessoa está se tornando igual àquilo que adora. Por isso que a nossa cultura está fadada a ser cada vez pior se não houver uma intensa pregação do Evangelho. Algo que traga vida às pessoas. Entenderam? Por isso que nós não devemos nos espantar com a quantidade de pecado que há em nossa nação, a menos que haja uma verdadeira pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Não um Evangelho Nutella, sabe? Não uma coisa coach, uma palavrinha que vai fazer bem ao ego da pessoa. Não. Evangelho, a palavra de Cristo, aquilo que confronta, que consola, que traz esperança, que dá vida. É isso que o mundo precisa, é isso que o Brasil precisa. Se não, a tendência é cada vez mais a pessoa estar fechada à verdade. Vocês entenderam isso? Porque ela vai se tornando igual àquilo que está adorando. Para a pessoa ter vida, precisa do Deus vivo, senão não tem. Agora, a imagem de Deus está sendo restaurada em nós. Nós ainda temos pecado em nós, né? João diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. O que é essa imagem de Deus, então? E tu precisa entender isso aqui. A imagem de Deus, basicamente, de acordo com o Catecismo de Heidelberg, a teologia sistemática uma presbiteriana, esqueci o nome agora. Ela afirma que a imagem de Deus, ela se dá em pleno conhecimento, justiça e retidão, ou santidade. Por quê? Colossenses 3:10 e Efésios 4:24, Paulo diz assim, Colossenses 3:10, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. O pleno conhecimento, então, é algo na imagem de Deus em nós, que nós tínhamos de forma plena, impecável, e agora, por causa do pecado, foi deturpada. Além disso, Efésios 4:24, e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Justiça e retidão, ou santidade, também era algo próprio do homem. O homem foi criado dessa forma. E isso está sendo restabelecido em nós. Está sendo gerado de novo em nós e aperfeiçoado em nós, conforme nós crescemos em Cristo. Conforme nós crescemos espiritualmente. Agora, em Cristo, nós estamos sendo restaurados em pleno conhecimento, justiça e retidão. Entenderam? Nós sempre vamos refletir alguma coisa. Se tu adora algo, tu vai estar refletindo aquilo que tu adora. Se tu é cristão, tu está sendo moldado à imagem de Cristo, tu vai refletir Cristo. O que tu tem refletido hoje? O que tu tem refletido? Em terceiro lugar, como adorar a Deus corretamente, então? Porque se a questão é a adoração, nós precisamos entender como adorar a Cristo, como adorar a Deus. Se a questão é a adoração, então a gente entendeu que não pode se adorar de qualquer jeito. Entenderam? Se a questão, o cerne da questão do segundo mandamento é a adoração correta ao verdadeiro Deus, logo, não pode ser do jeito que a gente quer. Não pode ser do jeito que a gente acha que é o melhor. Não, tem que ser do jeito que Deus quer que seja. Duas formas. Em primeiro lugar, em Jesus. Em Jesus é que nós adoramos corretamente a Deus. Deus enviou Jesus para restaurar em nós a imagem dele. É somente em Jesus que nós temos essa nova criatura e que está sendo moldada, que está sendo restaurada esse pleno conhecimento, justiça e retidão. Em Jesus. Ninguém nessa terra adorou a Deus como Jesus. Por isso que ele diz que a vontade de Deus, a vontade do Pai, é a comida e bebida dele. Fazer a vontade de Deus, comida e bebida. Ninguém adorou a Deus como Jesus. Ninguém.
É nele que nós adoramos corretamente a Deus. Nele. A imagem de Deus em nós, ela está distorcida e Jesus está restaurando isso em nós. Por quê? Porque ele é essa imagem perfeita, que não precisa de restauração. Então ele pode gerar em nós, restaurar em nós essa imagem perfeita. E somente Jesus pode fazer isso. Lembra que eu falei para vocês no primeiro sermão da série que todo mandamento negativo, o oposto dele vai ser o positivo? Se há uma proibição, o contrário disso é uma ordem. Lembram disso? A proibição é o quê? Versos 4 ao 6, que nós lemos. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa é a proibição. Vocês não podem fazer isso aqui. Qual é a ordem então? Qual é o lado positivo do mandamento? João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O lado positivo, então, a ordem do mandamento é adore a Deus em espírito e em verdade. Tu não precisa de itens, tu não precisa de algo visual, tu não precisa de manipular a divindade, tu não precisa de nada visível para cultuar a Deus. Tu precisa de Jesus. Amém? Em segundo lugar, nós adoramos a Deus corretamente, sem o uso de imagens e em espírito. Se nós não usamos ídolos, imagens, então, nós precisamos entender que nós não colocamos na nossa liturgia, nós não colocamos no nosso culto nada que seja do nosso agrado. Nada que seja eu sinto que deveria ser assim. Eu sinto isso, eu faço aquilo, eu acho isso. Não. Nós precisamos entender que o culto a Deus, então, não é pelo nosso gosto. Não é da nossa maneira. Se é em espírito e em verdade, quer dizer que há um modo certo e ao jeito que Deus estabeleceu. Então, a nossa liturgia, ela é de acordo com o que Deus estabeleceu. Nós não fazemos culto para gerar uma experiência na pessoa. Nós não fazemos culto para a pessoa vir e se sentir afagada ou se sentir bem. Se acontecer, ótimo, muito bom. Agora, se não acontecer, o culto não é para ti. O culto não é para mim. O culto é para Deus. E se tu vier num culto e a palavra te confrontar, que bom. Se tu vier num culto, o culto precisa ser desse jeito. É por isso que nós não colocamos itens novos na liturgia, na adoração, sem que seja algo visto nas Escrituras. Por quê? Um exemplo. Por que nós não temos teatro no nosso culto? Porque a gente não vê isso na Bíblia. Entenderam? Por que nós não temos, qualquer outra coisa? Porque nós não temos isso na Bíblia. O culto a Deus tem que ser do jeito que Ele quer, que Ele estabeleceu. Não é pela nossa preferência, não é pelos nossos gostos, não é para tu te sentir bem, não é para nós termos uma experiência aqui, não é nada disso. É simplesmente para que Deus seja adorado. Essa é a razão do culto. A adoração a Deus é dessa forma. Os meios para a adoração a Deus devem ser os mesmos que Ele providenciou. Adorar a Deus de uma forma errada é adorar um Deus de nossa própria mente. E isso é um ídolo. Adorar a Deus de forma errada é prestar culto estranho. E nós já vimos na Bíblia que prestar culto estranho a Deus
é o caminho da morte. Lembram? Os filhos de Arão, Davi, quando está transportando a arca, é Uzá, se eu não me engano, né? Que encosta lá, por quê? Porque não era daquele jeito, estava tudo errado. Prestar culto estranho a Deus é estar caminhando para a morte. Nós não brincamos com a adoração a Deus. Nós não brincamos diante do Senhor Deus. Eu falei isso no primeiro sermão. O nosso Deus não é um Deus com quem se brinca na cara dele. É um Pai, é amor, é gracioso, mas não brincamos na cara dele. Amém? Então entenda, se você vem aqui e adora de forma errada ou pela motivação errada, você pode estar indo em direção à morte. Presta atenção nisso. Em quarto lugar, e aí surge uma questão que eu preciso entrar de forma rápida, mas e a arte? Se a gente não é contrário às imagens, então, qualquer imagem, e a arte? Entenda uma coisa, nós somos favoráveis à arte, nós amamos a arte em toda a sua expressão, ou quase toda a sua expressão, funk não. É que na minha cabeça se eu essa piada. Eu tô tão devagar hoje que até a minha piada foi ruim, né? E a arte? Quadros, pinturas, música. Isso é bom? É bom. Tudo feito com excelência para Deus é bom. Não é à toa que o tabernáculo ele precisou de alguém especializado. Alguém que fosse especializado em obras manuais. Alguém que fosse especializado. Por quê? Porque a arte é algo bom. Deus quis que fosse assim. Fazer as coisas com excelência é representar bem o reino do qual a gente faz parte. Na soma, nós sempre buscamos... Tu acha que é à toa que a gente quis algo bem pintado, uma boa iluminação? A gente quer as coisas visualmente belas? Tu acha que é à toa isso? A gente quer as coisas bem feitas, agradáveis à vista, porque a arte é boa. A arte é boa. Agora, tem problema com a arte quando ela toma uma dessas três formas aqui. Porque ela pode conduzir à idolatria. Então, e ela pode conduzir à idolatria de três formas. Olha só, em primeiro lugar, quando ela se torna uma mediadora. Como isso? Quando você diz que algo te aproxima de Deus. Esse louvor aqui, os outros são todos belos, eu gosto, mas esse aqui me deixa bem pertinho de Deus. Sabe? Eu gosto tanto dos cantores evangélicos, gospel, eu gosto das bandas, mas essa cantora aqui, quando eu ouço a voz dela, eu me sinto muito perto de Deus. A arte, quando usada como mediadora, ela se torna um caminho para a idolatria. Por quê? Porque ela não é mediadora. Eu falei para vocês, Jesus é. Paulo fala isso a Timóteo, tá? Em 1 Timóteo. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não tem outro. A arte não é, a música não é, um filme, The Chosen, não é. Não é mediador. Então não adianta tu olhar The Chosen e achar, agora eu entendi a Bíblia, agora eu entendi o que Jesus estava fazendo. Entendeu? Ou, pior ainda, se tu olhar a novela da Record. Como aconteceu com a gente, a Su sabe disso. Nós estávamos conversando com uma pessoa, e eu não vou falar quem, e ela disse assim, agora eu entendi. Êxodo, né? Era o Êxodo. Agora eu entendi o que está lá em Êxodo. Porque viu na Record. Tu entende? A arte não é uma mediadora. Ela não tem o poder de te conduzir para perto de Deus. Jesus tem. Outra coisa não.
Tu está se enganando e agindo de forma idolátrica. Em segundo lugar, a arte ela conduz à idolatria quando o Pai é reproduzido visualmente, visivelmente. Jesus, o Deus Filho, encarnou. Ele foi visto. Ele assumiu uma figura visível. Ele assumiu uma imagem. O Pai não. O Pai não pode ser reproduzido. Então, quando tu vê aqueles livrinhos das crianças, sabe, de colorir, e vai ter lá a imagem de Deus, um senhorzinho de barba e cabelo branco, pode rasgar e botar no lixo. É idolatria. É idolatria. E eu já fiz isso com alguns livrinhos das gurias. A gente comprou, quando eu abri para ver como é que era, estava lá a imagem de um senhorzinho de barba e cabelo branco. Não, essa página aqui, vamos arrancar. Essa vai fora. Deus Pai não é reproduzido. Fazer isso é idolatria. E outro detalhe, por que se tem o hábito de reproduzir Deus Pai como um senhor? Se Deus ele não é afetado pelo tempo e cabelo branco, barba branca é uma expressão de algo afetado pelo tempo. Estão entendendo? Não é para expressar Deus Pai. A Bíblia ela proíbe isso. Ela impede isso. Fazer isso é idolatrar. Deus Pai, Deus Espírito não são reproduzidos. Nós somente reproduzimos aquilo que Deus autorizou. Somente. E uma pomba. A pomba foi... No batismo de Jesus, o Espírito foi visto como uma pomba descendo sobre ele. Tem problema desenhar uma pomba? Não, não tem problema. Agora, não faça nada revelando ou expressando visualmente, visivelmente, Deus Pai e o Espírito. Amém? Em terceiro lugar, quando a adoração não é centrada na palavra. A arte ela é um problema e ela conduz à idolatria quando a pregação não é centrada na palavra. Por exemplo, quando você vai a um culto e lá naquele culto eles trocaram por alguma razão a pregação da palavra por um filme, por algum vídeo, algum episódio de alguma série, sei lá, alguma coisa assim, por imagem. Não há nada que substitua esse momento que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui, a pregação da palavra. No culto. Nada substitui isso aqui. Isso aqui é o centro. Por que nós fizemos, programamos a liturgia aqui na igreja, tendo a introdução, a abertura do culto, louvor, aí sermão, pregação, daí depois mesma quantidade de louvores e o encerramento, para a palavra ficar no meio, para ser o ponto central do culto. Entenderam? Eu não vou deixar para colocar para o final, quando as pessoas já estão cansadas, ou então no comecinho, porque daí pensa, vamos chegar mais tarde. Não, é no meio, porque ela é o ponto central do culto. É bom cantar louvores a Deus, nós precisamos disso, o culto tem que ter isso, oração tem que ter, mas a palavra é o ponto central. Aí é quando Deus está falando conosco. Amém? Então, trocar, substituir isso é idolatria. O nosso Deus é um Deus que fala, e Deus disse, haja luz. Assim diz o Senhor, nosso Deus é um Deus que fala. Então, trocar a palavra de Deus por qualquer outra forma de vê-lo ou ouvi-lo é idolatria. Entenda uma coisa aqui, ó. Você não tem um problema com cobiça, com inveja. Tu não tem problema com pornografia.
tu não tem problema com incredulidade, tu tem problema de adoração. É um problema de adoração. Não só ao Deus certo, mas da forma certa. Entendido? Em quinto lugar, então, encerrando. Como que nós guardamos o segundo mandamento? 5 formas como nós guardamos o segundo mandamento. Em primeiro lugar, guarde-se das imagens de Deus, tanto externas quanto aquelas imaginadas. Eu falei que nós não representamos Deus Pai, né? Nós não fizemos imagem dele. Isso, inclusive, mentalmente. Tu não pensa em Deus Pai. Tu não imagina Deus Pai. Fazer isso, criar uma imagem de Deus Pai, mesmo que na tua mente, é pecado, é idolatria. Tu não faz isso. Este mandamento, ele fala mais do que uma idolatria ou adoração a um pedaço de gesso, a um pedaço de madeira, de pedra. É mais. Ele fala sobre a tua mente, o teu coração. Guarde-se das imagens de Deus. Isso aqui inclui, eu preciso falar também, que inclui a questão da veneração. Porque vocês vão ouvir isso. Eu não estou adorando, é a veneração. Que é o que a gente costuma ouvir dos nossos irmãos católicos. A veneração. Não. Tu consegue imaginar o povo de Israel dizendo, não, nós não estamos adorando o bezerro de ouro, nós estamos só venerando. Não tem como. Não tem como. Por que hoje a gente aceita essa explicação? Por que hoje essa explicação ela é aceitável? Se o Deus é o mesmo, o modo de cultuar é Ele que estabelece igual. Entendido? Segundo lugar, não contribua com a idolatria dos outros. A ordem do mandamento é não faça para ti imagens, ídolos. Então, em primeiro momento, a ordem é para ti, é individual. Mas o texto está falando, não faça. Pode ser que de uma forma ou de outra você pode ser levado a produzir ou a encorajar a idolatria do outro. Fazer com que haja algum ídolo. Cuidado ao produzir, vender, anunciar ou comprar itens, produtos, serviços que afastem as pessoas da correta adoração ao Senhor. Que afastem as pessoas de adorar o verdadeiro Deus. Evite isso. Cuide isso. Cuide isso aqui. Você pode estar, às vezes, ao comprar algo ou vender algo, se tu trabalha produzindo itens, produtos, e você percebe que aquilo ali será usado como um ídolo, você tem o dever de não aceitar esse serviço, essa demanda. Entendido? Não é só, pastor, ele faz o que quiser. Não. Se tu sabe para que é, não. Ok? Em terceiro, honre o desejo daquele que é adorado. Eu falei para vocês, o culto é como Deus quer, né? Tanto que a parte mais reformada, eles falam do princípio regulador do culto. Nós não subscrevemos isso, apesar de concordarmos com a ideia. Mas é o que isso? É a ideia de que só se tem no culto aquilo que Deus estabeleceu. Então, por exemplo, oração, leitura das Escrituras, pregação, cantar salmos, administração e recepção dos sacramentos. Esse é o princípio regulador do culto, em resumo. O que é isso? Você vai ver principalmente igrejas presbiterianas ou outras reformadas, que eles não incluem nada mais no culto, só isso aqui. Qual o problema disso? É que Deus não ordena na sua palavra
que a pregação da palavra tenha que ser todo domingo ou todo culto. Não há uma ordem para isso. Não há uma ordem específica para que o culto ao Senhor seja de manhã ou à noite. Isso é liberdade cristã. Então, o princípio regulador do culto ele pode servir como uma ideia, mas ele não vai poder estipular tudo. Tanto que os mais afoitos a isso, eles falam da salmodia exclusiva. Vocês já ouviram falar disso? Salmodia exclusiva é o quê? Igrejas que só cantam os salmos. Salmodia exclusiva. É uma chatice, mas... Enfim, eu não falei isso aqui, tá? Apesar do Leandro gostar, ele tem um amiguinho que gosta desse culto, assim. Ia lá só cantar os salmos. A vontade dele é que a gente faça isso aqui ainda. Qual o problema? Tem salmos que dizem: cantai ao Senhor um cântico novo. Tá? Só aí já deu. Apocalipse fala que eles cantavam ao Cordeiro um cântico novo. Então não há salmodia exclusiva. Entende? A ideia é boa. Nós vamos usar somente itens do culto que são estipulados por Deus. Mas nós não vamos fazer como eles dizem que é. Nós vamos ler na Bíblia, nós vamos entender e ok, assim é o nosso culto. Amém? Além disso, por que nós não temos ministério de dança? Apesar de eu querer muito que a Mariana assuma isso algum dia. Porque ela não se... Por que nós não temos ministério de dança? Porque nós não vemos isso na Bíblia. Mas Davi dançou. Eu sei, calma, eu vou explicar. Primeiro, não era um culto. Mas estava sendo oferecido sacrifício, então era um culto. Sim, calma. Foi algo espontâneo. Ah, então quer dizer que se eu quiser dançar espontaneamente que eu posso? Pode, fica à vontade. Se enlouquece dançando. Só não vem com um paninho, porque daí eu vou saber que tu programou isso de casa. Não vem com o teu lencinho, que daí tu vai te entregar. Tá cultuando a Deus, o louvor tá bom. Ah, eu quero me embalar um pouquinho mais. Faz. É culto, é espontâneo. Mas nós não teremos aqui ministério de dança. Entendeu? Porque nós não vemos isso na Bíblia. Não há isso no culto ao Senhor. Não havia no tabernáculo, não havia no templo. E nós não teremos aqui. Porque no Novo Testamento isso não é trocado, não é estabelecido de forma diferente. Ok? E por último ainda, com relação a honrar aquele que quer ser adorado, que deseja ser adorado, Tiago 1:27, e aqui entra o que eu quero ver com vocês depois do culto. Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar da viúva e do órfão. Esse é o momento de nós agora arregaçarmos as mangas e nos programarmos para ver como nós vamos ajudar quem foi atingido. Ajudar esses necessitados. Porque a adoração a Deus envolve nós nos preocuparmos e servirmos as pessoas que estão carecendo de cuidado e ajuda. Amém? Em quarto lugar, ensinando e encorajando uns aos outros no culto devido a Deus. Nós guardamos o segundo mandamento quando nós encorajamos, ensinamos, instruímos os irmãos na lei do Senhor, na palavra de Deus. Paulo fala aos Colossenses, está lá no capítulo 3, versos 16 e 17, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós somos instruídos, ensinados a prestar culto a Deus.
E isso se dá como? Na mutualidade da igreja. Entendido? Tem um detalhe. Vocês já viram, principalmente as igrejas mais tradicionais, que elas têm vitrais? Vocês já viram? Vocês sabem como é que se originou os vitrais? No período medieval, desde um pouco antes até, havia muito analfabetismo. Muitas pessoas que não sabiam ler e escrever. E os vitrais eram uma forma de instruir essas pessoas. Elas iam aprendendo. Se tu for numa igreja com vitrais, hoje já não é tanto assim, mas provavelmente tu ainda vai ver que os vitrais eles seguem uma sequência. Eles contam uma história. Geralmente era assim, algumas ainda são. Se tu for, por exemplo, nas catedrais de Gramado e Canela, tu vai ver que é uma sequência. Está sendo contada uma história ali. Por que isso? Porque a pessoa, sem saber ler, ela veria o vitral e ela iria aprendendo, mesmo sem saber ler. É uma boa ideia? Nós não negamos isso. Mas qual é a questão? Isso demonstra também uma carência da igreja em que todos saibam da palavra de Deus. Porque naquele período somente os clérigos podiam ler as escrituras, estudar. Poucos tinham acesso à palavra de Deus. Tu não tem desculpa hoje. Tu não tem desculpa. A palavra de Deus está na tua mão. Tu tem acesso à Bíblia, a várias traduções, inclusive. E tu tem o dever de ensinar outros e aprender com outros sobre a palavra de Deus. Entendido? E em quinto lugar, nós guardamos o segundo mandamento vendo Jesus como o cumprimento do segundo mandamento. Vendo Jesus como o cumprimento desse segundo mandamento aqui. Jesus cumpriu o segundo mandamento. Ele manifestou o Pai aos seus discípulos. Ele mostrou como Deus é. Ele revelou Deus aos discípulos. Em Jesus, nós temos essa imagem de Deus. O termo é eikon, de onde vem a palavra ícone. Em Jesus nós temos o eikon de Deus, a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele revela Deus e ele cumpre o segundo mandamento. Tu quer cumprir, guardar o segundo mandamento? Confia em Jesus. Confia no Senhor. Só que tem um problema. Tu está vendo o que está acontecendo aí na nossa nação, né? Principalmente aqui no estado. E eu falei no início, e eu quero enfatizar agora. Nós não temos um problema de imoralidade sexual no país. Nós não temos um problema de corrupção no país. Nós não temos um problema de incredulidade no país. Nós temos um problema de adoração. Tem muitos deuses sendo adorados. Eu mostrei para vocês no início, né? A quantidade de imagens que nós temos aqui no Brasil, no nosso estado, na região. O problema nosso hoje no Brasil é essa adoração a deuses que não são Deus, ou mesmo ao Deus verdadeiro da forma errada. Deixa eu mostrar uma última imagem para vocês, que foi de ontem à noite. Essa imoral, essa filha de Satanás, com o nosso dinheiro, com dinheiro de impostos, fez um show no Rio de Janeiro. E o início do show, a abertura do show, e em vários momentos ali no decorrer, ela entrou assim,
entraram como numa procissão, usando cruzes, usando itens cristãos, e deturpando isso, fazendo chacota de itens caros para nós. Depois disso, teve várias aberrações nesse show, demonstração de sexo, beijos imorais. Mas olha como ela está vestida, uma representação de algo sacro. Vocês percebem isso? Trazendo uma espécie de sacralidade deturpada. Essa serva de Satanás, ela já foi excomungada 3 vezes da Igreja Católica. E eu estava conversando com o Rafa ali, o Rafa falou uma coisa que resumiu a ideia. Como é que chegou a 3? Na primeira já era para ter deixado lá de fora, e até mais ver. Te vejo no dia do juízo. O que acontece aqui? Esse show que custou milhões foi durante o maior caos e a maior catástrofe do nosso estado. Enquanto nós precisávamos das Forças Armadas aqui, enquanto nós precisávamos do Estado aqui, o Estado estava impedindo. Hoje, vindo para cá, eu mostrei para Sul, em Canoas, a brigada barrando a passagem na rua de barcos e jet skis para ir resgatar as pessoas. O Estado fazendo o possível para impedir as pessoas de servirem os outros e resgatarem outros. Aqui em Novo Hamburgo, ontem, só no dia de ontem, foram quantas? 300? 300 marmitas tiveram que ir para o lixo, porque o Estado... e aí eu não posso dizer se é a prefeita, se é a vigilância sanitária, não sei. Por isso eu não vou afirmar quem é. Mas alguma liderança não deixa que as marmitas sejam entregues lá na FENAC, onde as pessoas estão alojadas. Mais de 300 viandas foram para o lixo. Ao invés de o Estado estar servindo, que é a função dele, ao invés das Forças Armadas estarem trabalhando, que é a função dela, a Marinha postou ontem nos seus canais que eles estavam fazendo a segurança lá em Copacabana do show da Madonna. Você percebe por que a nossa nação ela está debaixo de juízo? Tu percebe por que a nossa nação ela está debaixo de maldição? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu falei de Arão quando construiu o bezerro de ouro e de Jeroboão, né? O que é isso? É uma adoração errada. Eu falei, eles não quiseram construir um outro Deus, fabricar um outro Deus, eles quiseram fazer o Deus de Israel visível. Sabe qual o problema quando isso se torna aceitável? É que não só se quebra o segundo mandamento, como o próximo passo é quebrar o primeiro mandamento. É o que acontece com Acabe. Jeroboão estabelece os 2 bezerros no norte e no sul do reino. Logo adiante, passam-se alguns anos,
vem Acabe e reina em Israel. E não só a adoração a Deus já está deturpada, como ele traz um novo Deus, um outro Deus, Baal. Quando nós passamos a aceitar uma falsa adoração, a conviver com uma falsa adoração, é um passo para um falso Deus tomar o lugar. E nós quebramos então o primeiro mandamento. Isso ali era uma imagem sendo adorada. Pode passar. Tira essa horrível da minha frente. Entenda. Adão quebrou o segundo mandamento. Adão não serviu a Deus com sua inteireza. Adão não foi fiel a Deus. Adão não adorou a Deus. Adão não guardou o templo de Deus, o jardim. Adão não cumpriu. Ele quebrou o segundo mandamento. Jesus cumpriu o segundo mandamento. Ele guardou o segundo mandamento. Ele cultuou. Ninguém jamais cultuou como Cristo. Lucas, capítulo 4, verso 16, fala isso. Jesus leu, pregou, orou e cantou a palavra de Deus com um coração puro. Ele condenou o falso culto. João 4:22, Mateus 15:9. Aquele que era a imagem visível de Deus não precisou fazer imagens ilícitas de Deus para prestar culto. Jesus cumpriu. Ele guardou o segundo mandamento. É dele que nós precisamos. É de Jesus que nós precisamos. Fique de pé. Tudo é uma questão de adoração. Tudo se resume à adoração. Não basta tu ter o Deus correto se tu adora de forma incorreta. Não basta tu adorar o Deus verdadeiro se tu faz isso do jeito errado. Nós precisamos entender que precisamos de Jesus, que necessitamos de Jesus, que a nossa confiança deve estar em Jesus, porque só Jesus guarda o segundo mandamento com perfeição, e nós jamais conseguiremos se não estivermos nele. Amém? Vamos orar? Eu sei que eu estou um pouco assim por causa da dengue, mas eu estou com o meu coração pesaroso. Eu não sei explicar para vocês, mas eu tenho certeza que a gente está passando por um juízo de Deus. Deus está requerendo algumas coisas de nós. C.S. Lewis, ele tem uma frase, e eu não vou citar ela, eu vou parafrasear, ele diz basicamente assim: o sofrimento é o alto-falante de Deus para nos chamar, para nos ensinar alguma coisa, para nos santificar. Tudo que a gente está vendo no nosso estado tem que nos levar a meditar, a pensar, a aprender, nos levar a nos arrependermos. Quando tu for orar, não ore, Senhor, as pessoas têm sido idólatras, as pessoas têm feito tal coisa. Quando tu for orar, lembra de Neemias, lembra de Daniel. Senhor, nós temos pecado contra ti. Tem pessoas em cima de telhado hoje. E tu já parou para pensar que muito disso pode ser culpa nossa?
por estar levando esse evangelho na brincadeira? Ou será que Deus não... Será que se nós conversássemos hoje com Deus, face a face, Deus diria para ti assim: tá bom, meu filho, tu está falando o suficiente de mim, fica tranquilo. Fique em paz, minha filha, descansa. Tu falou bastante de mim já. Fica tranquila. Já parou para pensar que Deus pode estar movendo tudo isso para despertar a igreja? Para despertar o povo dele? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós temos sido tão mesquinhos. Nós temos sido tão egoístas em guardar essa preciosidade só para nós. Em guardar isso aqui só para nós, como se nós fôssemos os últimos detentores e merecedores disso aqui. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os pecados do teu povo. Perdoa os pecados da nossa nação, do nosso estado. Nós temos pecado contra ti. Nós temos pecado contra o Senhor ao não falarmos de ti de modo suficiente. Nós temos pecado contra ti em aceitar que outros deuses sejam servidos em nosso solo e não denunciar isso, falando do verdadeiro evangelho, falando do verdadeiro Deus. Nós temos pecado contra ti, Senhor, em aceitar tamanha imoralidade, em conviver com o pecado de forma tão natural. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e sara a nossa terra. Olha para nós, Senhor, e nos acorde, nos desperte. Estamos vivendo a última hora, estamos vivendo os últimos momentos da igreja nessa terra, e a gente já está vivendo como se estivesse no céu. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Não nos deixe ficar aquém, não nos deixe ficar passivos, indiferentes a esse mundo. Nós vimos, Senhor, tudo que está acontecendo, nós temos visto. Ontem, Senhor, teve essa imoral, filha das trevas, fazendo tudo isso e o nosso governo apoiando, e nós tendo toda a necessidade do governo aqui, do Estado aqui, e ele se mostrando ineficiente, atrapalhando o quanto pode atrapalhar, e nós aceitamos calados. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Olha para nós, Pai. Olha para nós, Senhor. Olha para nós e nos desperta, Senhor. Nos desperta, Deus. Em nome de Jesus. Faz-nos mais parecidos com Cristo, que não podia ver, Senhor, a injustiça, que não podia ver isso, Senhor, e aceitar isso. Faz-nos, Senhor, lidar como Cristo. Faz-nos viver como Cristo. Faz-nos ser o reflexo de Cristo, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajude-nos, Senhor, a adorarmos a Ti de maneira correta, da maneira como Tu quer que o adoremos. Não deixe-nos trazer culto estranho diante de Ti. Não deixe-nos, Senhor, cultuar a Ti do jeito que nós queremos, do jeito que achamos que é melhor. Não deixe-nos, Senhor, cultuar a Ti achando que está tudo bem, quando não estamos fazendo o que o Senhor quer. Não está tudo bem. Olha para nós, Senhor, e tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus.